Cara, assim, o problema é quando você começa a entrar num estresse crônico. Estresse crônico é uma das coisas mais maléficas para praticamente todos os tipos de transtorno psiquiátrico. O que normalmente acontece na clínica? Batata isso, batata. E tem um racional fisiológico por trás que a gente pode conversar. A pessoa chega na clínica hoje, e esse acho que acho que é uma das melhores coisas que eu faço hoje, que eu mais me orgulho em fazer, é alertar a galera. Porque hoje, tanto para minha clínica quanto para colegas da psicologia, eu recebo muito hate de alguns psicólogos, sabe? E eles não percebem que eu tô ajudando eles. Os caras procuram mais terapia, enfim. E aí muitos colegas da psicologia falam assim, pô, Wesley, vem muita gente pra clínica, cara, e eles não tem nada muito sério. Tipo, não é aquele paciente deprimido, melancólico, que não sai do quarto. É um cara, velho. Tipo assim, pô, um personal que tá meio ali, tá dando uma zoada na cabeça. Já beijou o mendigo. Pô, aí... Só dando a deixa aí, desculpa. Mas assim, aí o cara tá ali, meio que deu uma estressada, deu o cara tá se sentindo meio ansioso, assim, ultimamente, não sei o quê, e o cara procura ajuda, coisa que antes talvez não procuraria. Então o cara não tem, no momento, algo passível de um tratamento psiquiátrico e todo um acompanhamento gigantesco em volta, porque o cara tá totalmente disfuncional. Não, o cara tá trabalhando, ele consegue viver em sociedade, ele consegue ir na festinha comunitária, ele consegue ter a vida dele. Mas procura um psicólogo, né? Isso, na minha opinião, é uma das melhores coisas que eu tenho feito e uma das coisas que eu mais me orgulho, cara. Porque esse cara que começou a corrigir os hábitos dele agora, começou a ter uma atenção, esse cara no futuro, ele não vai buscar um postinho de saúde, ele não vai saturar muitas vezes o sistema público de saúde e vai deixar para um cara que... Não tô dizendo que ele é menos importante, mas vai deixar para um cara que, sei lá, tá com câncer, tá com um problemão. Por quê? Porque na clínica é batata. A pessoa chega estressada, chega ansiosa, não tá deprimida, e se não responde ao tratamento, porque isso é uma coisa importante da galera entender. Não adianta você só ir no psicólogo e você não aderir ao tratamento. É igual você ir num cardiologista e não tomar o medicamento e não fazer caminhada. Não vai adiantar nada, só ir lá. A gente não é anjo, não somos santos, somos mágicos. A pessoa chega lá e se ela não adere ao tratamento, o que acontece? Estresse continua. Um nível de cortisol alto da pessoa, que é o hormônio do estresse, cortisol. O que começa a acontecer com o humor da pessoa? A pessoa começa a ficar anedônica. Ou seja, ela não sente mais prazer nas coisas que ela sentia. Ela não está deprimida. O humor dela tá ok. Mas ela não sente mais prazer. Então, a corrida não é mais legal. Ah, cara, tem que ir lá correr, que zoado. Putz, domingo. Antes era... É o principal dia da semana. Começa a dar migué no personal, falar, não tô numa vibe muito legal. Mas ela não tá deprimida. Ela só perdeu a capacidade de sentir prazer com as coisas que antes gostava. Só que isso mora um problemão. Por quê? Porque ela vai tirar muitos fatores protetores da vida dela. Então parou de correr, parou de treinar, parou de sair, parou de ver os amigos, começa a se isolar mais. Aí ela começa a criar uma rotina depressogênica. E aí, bicho, o humor cai. Aí ela deprime. Então, se eu pudesse falar hoje, acho que a maior prestação de serviço que eu faço para a comunidade hoje, para a sociedade, é isso. É fazer aquela pessoa que tá entrando numa zona perigosa, que se seguisse caminhando para aquele caminho, ela ia abrir um quadro psiquiátrico, e eu aviso essa pessoa. Eu falo assim, você tá entrando numa zona perigosa. Eu não sou pai de ninguém. Se a pessoa quiser continuar fazendo, faça. Mas eu dou informação. Eu falo assim, cara, se você seguir desse jeito, comendo mal, privação de sono, estressado, sem hobby, sem nada que te motiva, sem nenhum fator protetor, daqui 2, 3 anos você vai deprimir, muito provavelmente. Por quê? Porque o raciocínio fisiológico é o quê? O estresse e a ansiedade no seu corpo é a mesma coisa. É uma resposta, um aumento de cortisol, um aumento de noradrenalina e glicocorticoides. Conforme vai ficando crônico, o aumento de estresse ou de ansiedade começa a destruir neurônios produtores de dopamina. E aí você começa a ficar aquele ratinho que começa a afastar, ele não busca mais a recompensa. Então você não vai mais treinar. Você não vai mais treinar. Você não vai mais correr. Você para de se alimentar bem. Você, já que está diminuindo a sinalização dopaminérgica, olha que louco. Olha como é engraçado. Já que está diminuindo a sinalização dopaminérgica, você começa a buscar dopamina fácil. Então você começa a comer mais pizza, você começa a beber álcool.
começa a fumar muitas vezes. Então, eu gosto de ver o comportamento humano e a saúde mental. Sabe aqueles mapas onde tem uma bola vermelha de infectado? Ali nos videogames tem aquela bolota, tipo, aqui é a zona perigosa. Eu gosto de enxergar essa zona perigosa, essa bola vermelha, como se a pessoa entrar aqui, ela desenvolver um transtorno. Tem uma zona laranja em volta que a pessoa está vivendo em zona de fator de risco. Poucos hábitos saudáveis e muitos hábitos de fatores de risco. Poucos fatores protetores, muitos fatores de risco. E tem em volta que essas pessoas que estão saudáveis. Fatores protetores em dia, poucos fatores de risco. O cara dorme bem, come bem, tem um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, etc. Pouco estresse. A maior parte das pessoas que eu vejo hoje, cara, tá na zona vermelha, tá na zona laranja. Ela não tá nem saudável, mas não tá com problema psiquiátrico. Mas, cara, tá um pezinho. Aí o que acontece? Estoura uma pandemia. A pandemia fez o quê? Expandiu a zona vermelha. Por quê? Porque tirou de muitas pessoas fatores protetores. Então a pessoa, e eu não tô dizendo que não deveria ser feito, mas a academia fechou, a pessoa muitas vezes perdeu o trabalho, perdeu a sociabilidade. A pessoa, parou de ver os brothers por um ano em casa, meio trancado, não foi mais pro escritório, começou no home office, meio que desorganizadão ali. Então a saúde mental tem que enxergar dessa forma. Existe uma zona vermelha, que são as pessoas que estão deprimidas, já abriram o quadro. Existe uma zona laranja, que são as pessoas que eles têm mais fator de risco e menos fator protetor. E existe a zona verde, que as pessoas têm mais fator protetor e menos fator de risco. O meu objetivo, cara, eu nem tenho muito como mexer aonde essas pessoas estão, porque eu tô na internet, eu não consigo acordar cedo e falar, vai se expor à luz ali. Eu tô na internet, eu falo isso para as pessoas. Quem escuta, escuta. Quem aplica, aplica. Mas o meu objetivo hoje na rede social, e vindo aqui nesses lugares conversar com vocês, é falar para a pessoa, cara, onde que você tá? Você tá em qual zona? Você tá na zona verde, na laranja ou na vermelha? Se você tá na laranja, e a maioria está na laranja, grande maioria tá na laranja. A pessoa tá ok e tal, mas não treina, come mal, às vezes se isola demais, não tem um grupo de pessoas em volta, uma rede de apoio que a gente chama. Se isola, às vezes, até da família, por bobagem, muitas vezes. E pouquíssimos fatores protetores. Muitos fatores de risco e poucos protetores. Então, essa consciência que é importante as pessoas ter do que está acontecendo no comportamento delas. Porque, tem coisas na saúde mental que elas são inegociáveis. Estresse crônico, por exemplo, não tem. Se você continuar estressado cronicamente, vai matar neurônio dopaminérgico e muito provavelmente você vai começar a desenvolver anedonia. E aí você desenvolve anedonia, se você continua perpetuando aquilo, você abre aqueles vários fatores de risco e para de treinar e para de correr e começa não sei o quê, e aí você começa a deprimir. Então, as pessoas têm que ter uma noção. Na minha opinião, cara, conhecimento é uma das coisas mais protetoras a nível de saúde mental e saúde física também. Sim. Por isso que tu... Quer falar? Não, pode falar.